Atualidades, com Paulo Leone. Oferecimento Zedecor Móveis. Uma nova página da sua vida começa aqui. Salve pessoal, TV Conecta, estamos de volta e para variar, né? Estamos aqui batendo papo. Hoje, com muito prazer, eu recebo mais um convidado, mais um amigo, para a gente poder dividir um pouquinho de tudo que esse povo maravilhoso aí que mora na nossa região partilha com todos nós e como é importante a gente construir e fazer alguma coisa que vá em benefício do semelhante, em benefício de um terceiro. Hoje eu estou recebendo, ele é jovem ainda, esconde um pouco a idade. Eu estou aqui com o Henrique Lucena, ele é empresário, dentre outras aptidões, funções, enfim. E a gente hoje vamos abordar também a criação e logo já na prática, literalmente dita, não é? A Faculdade Hub de Conhecimento, que é uma faculdade que está chegando muito forte aqui na região e a gente vai falar também sobre ela. Bom, primeiro, boa tarde, uma alegria te receber, viu, Henrique? Muito obrigado, Eu fiquei Paulo. uns dias aí, agora a gente está retornando às gravações. E estamos estreando, eu e você. Eu fico feliz de ser o primeiro do seu retorno, fico muito feliz do convite, viu? Olha, você tem uma atividade que até eu brinquei, porque eu conheci tua esposa, a Polly, não é? Uhum. E eu perguntei se você havia praticado a hipnoterapia com ela. Porque você tem que ter coragem, porque a gente nunca sabe o que vem de lá. O que fala, né? Como é que você foi em busca dessa área, cara? Olha, Paulo, foi uma história engraçada. Eu sou engenheiro de formação, engenheiro mecatrônico, então imagina, uma área fria, né? Tá. Meu mestrado foi em produção, eu sempre fui para essa área de qualidade. Uhum. E nos últimos 20 anos, eu trabalhei muito, além de consultoria empresarial, na área educacional. Então, fui presidente nacional de um grande grupo e diretor acadêmico da matriz desse grupo educacional. Uhum. E, obviamente, é uma função com muitas atividades, você se desgasta, e eu tive um problema de burnout. Tá. E aí eu fui atrás, né, para entender, eu sempre muito frio, muito lógico, falei, preciso de algo. E através de uma terapia convencional, falaram para mim, Henrique, eu não posso te ajudar, porque você é muito racional e você está vindo pronto, com as respostas prontas. E eu falei, tá, e aí, o que eu faço? Uhum. Sugiro que você tome remédio. Eu falei, por um tempo, um tratamento? Ele falou, não, provavelmente para o resto da vida, porque você já tem funções que são muito estressantes e é a escolha de vida que você teve. Tá. A partir daí, eu peguei essas sopas de letrinhas e fui atrás, falar, o que pode me ajudar? E aí eu descobri na hipnose, né, na hipnose clínica, uma função da hipnoterapia para realmente você conseguir burlar esse lógico e realmente tratar na raiz. Eu fui vamos dizer, um paciente, falei, isso tem que ser ensinado nas escolas. Tá. E aí eu fui atrás da melhor escola do mundo, ela chama Omni, é uma escola suíça, onde eu me formei como hipnoterapeuta para utilizar essas ferramentas tanto para atender, quanto também para utilizar em tudo na vida. Depois que você aprende, é neurociência básica. Eu vou chamar de paciente. Vamos lá. Sim. Tem pessoas, e a gente ouve falar muito disso, eu até acho que contei para você uma experiência que eu tive num navio e que tinha lá um número mais para entreter as pessoas e que o cara exercia a hipnose e ele fez não digo tentativa, mas ele exercitou a hipnose num público grande. E realmente algumas pessoas ficaram suscetíveis e a gente percebia isso através dos comandos todos que ele dava lá, não é? Inclusive, no final, houve uma preocupação, e depois você me explica isso, porque a pessoa não voltava. E todo mundo saiu do recinto, então aí eu fiquei lá de curiosidade, porque a moça estava exatamente do meu lado, e ela não retornava. Devo entender que essa moça, ela era mais sugestionável que os demais, ou cai naquela explicação que você estava agora, falando de você mesmo, né? Na questão de você ser muito prático com as coisas e não conseguir alguém, não digo dominar, mas induzi-lo, não é, ao hipnotismo. Fantástico. Toda hipnose, Paulo, ela é uma auto-hipnose. Então, é igual aquela história de filmes que eu consigo comandar alguém, fazer algo que ela não queira, não existe. Então você fala, que é aquela hipnose de palco que às vezes o pessoal come uma cebola com gosto de maçã. Isso, o cara fez isso lá também. Porque ela topa, a pessoa ela aceita participar, ela quer participar. Tá. E a mente ela tem esse poder absurdo, né? Então, quando você, por exemplo, essa moça que não queria voltar,
não existe isso de você ficar preso. Aquela também história do coma hipnótico, ele não existe. Se um dia você entrar num processo, que a hipnose ela começa por um processo de relaxamento e concentração. Então, você fazendo isso, é uma sensação tão prazerosa para sua mente, que muitas vezes ela quer permanecer naquele estado por um tempo maior. Entendi. Mas, por exemplo, se você tiver alguma necessidade fisiológica, vamos dizer assim, se eu fizesse você agora hipnotizar e fosse embora, quando você tivesse vontade de fazer xixi, por exemplo, você ia falar, opa, vou lá fazer. Interrompe, vai... Na hora, normal. E vida... tá. Se você dormir, por exemplo, porque dormir é um estado da mente diferente da hipnose. Se você ficar muito cansado, você vai dormir e depois você vai acordar e tudo segue a vida também. Então você pode sair desse estado a qualquer momento, até durante um processo terapêutico. Então, se você falar assim, Henrique, não quero, o famoso não quero, você desconecta qualquer coisa. Mas me diga uma coisa, você me disse que a hipnose, tem casos que você tratou, por exemplo, que a pessoa sofria de uma dor de cabeça constante. Né? E tem outras situações de traumas de infância, enfim. Esse trauma não chega a bloquear aquela indução para você poder entender ou conduzi-la por um caminho? Porque eu tenho um problema desde a infância. Você fala comigo, eu falo, nossa, eu vou travar, eu não quero falar sobre isso. E aí, como é que você desata esse nó? Sim. A gente brinca que 80% de um processo terapêutico com hipnose para ser funcional, ele é o que a gente fala de pre-talk, ou melhor, é toda a conversa prévia. Porque na hora que racionalmente a gente conversando aqui, você fala, faz sentido, a sua mente ela permite. Então, a pessoa ela não pode entrar num processo de hipnose com medo, porque o racional vai fazendo fugir. Imagina, você já tem um bloqueio, um trauma, que é algo histórico. Você teve uma causa inicial lá atrás, reforços, até que isso vira um hábito negativo, que é o que a gente chama de trauma. Para você conseguir modificar isso, primeiro, você tem que querer falar, eu não quero mais isso na minha vida. E conforme você... Já vai predisposto. Exato. E quando você ouve e entende que é um ambiente saudável, onde só acontece o que você quiser, você tem que tirar todos os medos. Tirou os medos, você vê, Paulo, é algo natural do corpo. E ali você exerce uma técnica, é isso que eu devo entender? É isso mesmo. E a partir daí, de acordo com as respostas, com as posturas... A gente vai orientando e guiando. E você vai dando gatilhos para que a pessoa vá paulatinamente se livrando daquilo que se entende como bloqueio. Sim. A ideia para se tratar um trauma, por exemplo, numa terapia convencional, é você ouvir tantas vezes uma pessoa que você confia nela e por repetição você vai dessensibilizando aquela área. Quando você faz na hipnose, eu tiro o que a gente chama de fator crítico, que é entre o racional e o subconsciente, é o que protege, senão a gente aceitaria todas as sugestões. Entendi. E aí, com isso, eu chego lá e não existe isso de apagar uma memória. Você só dessensibiliza, você ressignifica. Então, quer dizer que é uma página virada da sua vida, mas ela não impacta o presente e nem vai impactar a tomada de decisão do futuro. Nós vamos falar da Hub logo a seguir, que é uma faculdade que você está trazendo aí muito em breve, acho que é o quê? Fevereiro já está? Agora janeiro a gente já estreia, vestibular. Já vai ter vestibular, em fevereiro começam as turmas. Entendi. Enfim, para achar o hipnoterapeuta, no caso meu amigo Henrique Lucena, que bate papo com a gente aqui, como é que eu faço para te achar? Porque tem gente que está vendo aí e fala, opa, eu queria ver como é que funciona esse processo aí. Sou eu, né? Será que é mesmo? Porque eu tenho a impressão, assim como tem gente que tem a coragem de achar que o homem não foi à Lua ainda, e é um time bastante considerável, né? Tem pessoas que não podem não acreditar também nesse processo. Não, legal. Olha, pelo henriquelucena.oficial é meu Instagram, então por lá consegue acessar, consegue ter acesso ao meu WhatsApp, falar comigo pessoalmente. E lá eu tenho muita informação sobre neurociência, que é exatamente como funciona a mente. Então a pessoa já vai desmistificando, já vai entendendo exatamente isso, para entender que é uma técnica científica já aplicada. Eu acho que a pergunta que mais fazem para você, quanto tempo? Olha, é impressionante. Em um encontro, mais de 90% do trauma é extinto. Ele é ressignificado e aí a própria cabeça, a mente, ela, através da neuroplasticidade, ela demora de 30 a 40 dias para reorganizar. Então, imagina, em um encontro e depois 30 dias, aquele trauma praticamente não existe mais. Depois você só vai polindo
o processo. Ele tem início, meio e fim, é legal, né? Deixa eu fazer uma pergunta mais Claro. xarope ainda. Como é que eu identifico que eu estou livre dele? Quando você vê que a sua vida não está mais presa naquele momento. Então, por exemplo, eu tenho algo que me impede de progredir, de avançar, seja financeiramente, seja através de relacionamento, ou mesmo no trabalho, onde eu aprendi que um burnout ou uma dor de cabeça, ela me afugenta de uma obrigação, de uma técnica, e isso vira um É um hábito. subterfúgio. Exatamente. Tudo são bengalas que a mente cria para te proteger. Então, quando você aprende a baixar a imunidade e ter gripe, por exemplo, para não precisar ir trabalhar ou não precisar ir para a escola, toda vez que você ficar ansioso ou nervoso, adivinha o que o seu corpo vai fazer? Ele quer te proteger. Ele baixa a sua imunidade, você pega uma gripe, você fala, puxa, hoje eu não posso fazer tal coisa. É impressionante o poder do psíquico, né, É absurdo, cara? é absurdo. Quer dizer, ali você... mas eu estava gripado, como se o vírus em si fosse o culpado. Quando, na verdade, você que foi lá, bateu na portinha baixou dele, a imunidade e falou, vem. Pode vir. Exatamente. Pode entrar que a casa é sua. Exatamente. O processo de ansiedade também. Você foge das situações porque você fala, não, se eu fizer aquilo eu sou muito ansioso. Então, eu não consigo dormir. Por que eu não consigo dormir? E por aí vai. Então, são os hábitos. Só para fechar, eu estava vendo esses dias, o Tony Tornado fez 93 anos de idade. Ele foi simples e objetivo. Falou, gente, eu cheguei até aqui porque eu adoro viver, eu gosto de trabalhar, eu gosto de viver. Isso eu sigo nessa trilha aí também. É impressionante, quer dizer, você se automotiva e a vida deixa... Claro que você tem as intempéries, os acasos, enfim, os repentes, mas seguindo uma trilha normal, o que você colocar é aquilo que vai acontecer. E tem pessoas que às vezes aprenderam ao longo da vida a seguir um caminho mais tortuoso. Entendi. Então, por isso que a gente fala assim, por que quem dá certo, sempre as portas vão se abrindo, a energia vai fluindo? É por isso. É exatamente esse processo. Aprendeu a ter esses hábitos positivos. Então... Maravilha. Nós vamos para o pequeno break comercial. Volto a seguir. Hoje estou recebendo aqui o Henrique Lucena. Ele é empresário e está chegando aí com a Faculdade Hub de Conhecimento. A gente volta já. Quer estar por dentro dos principais acontecimentos da sua cidade e região? Tá na tela. O programa feito para quem busca informação com credibilidade, agilidade e conexão com a comunidade. Reportagens especiais, entrevistas, serviço, cultura, segurança e tudo o que movimenta o seu dia a dia. Todas as quintas, às 13 horas, com reprise às 18h05. O que é notícia, tá na tela. Na Zedecor, cada ambiente conta uma história. E quem melhor para criar essa história do que Fabiana Zanqueta? Diretamente da loja Zedecor, ela traz seu olhar único para transformar espaços e dar vida à sua casa. Com um toque especial de sofisticação e criatividade, Fabiana combina tendências e design para criar ambientes que refletem a sua personalidade. Do showroom à produção, cada detalhe é pensado para surpreender. Zedecor e Fabiana Zanqueta. Quando o estilo se encontra com a arte de decorar. Assista pela TV Conecta Super Ofertas, o seu guia eletrônico. As melhores promoções e descontos do mercado estão aqui. Oportunidades imperdíveis para você economizar de verdade. De terça a domingo, às 13h45, com reprise às 19 horas. Faça parte você também. Informações 19993195797. Super Ofertas. Acompanhe, assista e economize. Pois é, pessoal, nós estamos de volta. Hoje eu estou recebendo aqui o Henrique Lucena, ele é empresário, fez a gentileza aí de se deslocar da cidade de Campinas até aqui a cidade de Araras. Aproveito para deixar um beijo aí para o pessoal de Descalvado, Porto Ferreira, Pirassununga, o pessoal também de Mogi Mirim, Mogi Guaçu, Rio Claro, enfim, essas cidades todas que a gente está chegando aí através dos sinais da TV Conecta. Não esquecendo também que são 25 emissoras de rádio que compõem o grupo da Conecta. Vamos lá, nosso papo, nós falamos no primeiro bloco sobre hipnose, para quem está chegando agora.
nós vamos dar um 360 nesse nosso bate-papo, porque esse moço, ele é igual ao nome da esposa dele, ele é poli, ele é múltiplo. Bom, eu disse que nós íamos abordar aí a respeito da faculdade que está chegando, né? Mas, na verdade, eu sei que você já vinha da área, né, com cargos importantes de direção e tudo mais, mas eu queria saber, na atual conjuntura, como é que você enxerga o ensino hoje no Brasil, a educação no Brasil? Legal, Paulo. Eu vejo que está numa fase agora, uma crescente. Depois, principalmente da pandemia, o pessoal está voltando à necessidade de ter algo presencial. Tanto que está tendo muita modificação no MEC para formalizar o EAD, dar qualidade para ele, mas eu vejo que depois da pandemia, as pessoas querem ter proximidade, até pelo que a gente falou, saúde mental faz parte, a conexão. Tudo, né? E aí, nessa presencial, muitas faculdades não entenderam que ela tem que modificar para um padrão com mais qualidade e com mais interação. Então, eu vejo que a educação agora ela vai passar por uma modificação muito grande no país, porque vão se tornar cada vez mais foco, literalmente, faculdades que pensam nisso, nesse desenvolvimento, nessa conexão, na interatividade entre as pessoas. O que eu acho estranho, às vezes, é a quantidade de matérias, não especificamente em relação à faculdade, mas à escola, do ensino em si, nos outros graus inferiores e tudo mais, que muitas vezes a gente sabe que o aluno não vai fazer uso daquilo no futuro e essas matérias são colocadas na mesma proporcionalidade, na mesma intensidade das demais. O que você acha disso? O que você pensa disso? Eu também acredito muito nisso, Paulo. Por quê? Hoje eu vejo o seguinte, ainda mais as gerações mais novas, que veem um imediatismo. Imagina, a gente aprendeu desse jeito que você falava muitas vezes, para que eu estou aprendendo isso? E lá na frente, que você juntava algumas peças, né? Sei. Mas essa geração agora, ela já quer aprender e aplicar o que ela está aprendendo. Então, cada vez mais, isso já também parte dessa modernização. Hoje, quando, por exemplo, na Hub, a gente vai fazer todos os projetos, cases reais de empresas, onde eu pego todas as matérias do semestre e elas são ferramentas onde o aluno aplica em grupo dentro de um projeto, ou melhor, ele aprende a ter interação e o que eu estou fazendo aplicado naquele momento. Então, isso é algo que tem que ser visto e feito cada vez mais. Antigamente, a gente fazia aquela grade engessada, Sim. que não modificava nunca e que ainda fazia para baratear ou para otimizar o processo, era a mesma matéria para 5, 6 cursos diferentes. Então, ela não tinha aquela personalização, né? O engenheiro de produção aprendia a mesma coisa que o administrador, por exemplo, de empresas. Então, que são coisas totalmente diferentes, mesmo trabalhando lá na frente juntos. Então, essa visão, essa personalização de acordo com o conhecimento, ele agora vai ser exigido pelo público, pela sociedade, cada vez mais. Porque você vai objetivamente, né? Você desfilava um leque de matérias e o sujeito estava lá e falava, pô, mas não era isso que eu estou... Esse é o diferencial da Hub? Esse é o diferencial. O aluno ele não faz aquele famoso ciclo básico, onde ele demora ali 3, 4 semestres para entender o que está fazendo. Sei. Né, ele fala, poxa, quando que vai começar o meu curso? Não. A ideia é realmente ele já trabalhar desde o primeiro semestre com um projeto prático. E qual é o projeto prático? Eu não estou indo lá para tirar nota, essa coisa tão desatual, tão... Eu só aprender, cara. Eu estou indo para aprender e atender o meu cliente, porque vai vir um case real de uma empresa. Então, ele vai ter uma banca apresentando para o representante dessa empresa no final do semestre. Ou seja, se sair bem, já estou garantindo o meu futuro aí, né? Essa é a ideia. E a empresa já vai ver, porque hoje uma das coisas mais difíceis é a captação desse talento, né? Então ele vai falar, pô, se ele fez isso em 6 meses, imagina ele na minha empresa aprendendo e vivendo lá. É notório fato que as empresas são carentes hoje de produtividade? Extremamente. Tanto produtividade quanto mão de obra técnica. Hoje, 50% das vagas no Brasil, é impressionante esse número, elas não são fechadas porque não tem alguém no lugar. Tanto é que foram buscar no mercado os caras de mais idade, não é? Exatamente. O pessoal que está aposentado está voltando, Sim. ganhando bem, porque não tem alguém nessas condições. E quando a gente pensa que você soma isso ainda a uma capacidade que a sociedade aprendeu a ser cada vez mais ansiosa, trabalhar muito, se desenvolver, e acredita que se você não trabalhar menos que 12 horas por dia, está errado. Você está criando uma sociedade cada vez menos técnica,
comportamentalmente difícil, com pouca técnica gerencial, né? Não só a técnica aplicada ao que você escolheu, e principalmente nesse comportamento sem a saúde mental necessária para suportar a pressão. É isso que eu ia falar com você a respeito do emocional, não é? Porque você é um estado emocional em deslocamento e em convivência. Sim. E aí você tem relações, e essas relações, e eu quero te ouvir, quando não são bem, vamos chamar assim, de tratadas, ela vai gerar problema ou para mim ou para você, por conseguinte, no ambiente inteiro de trabalho. E aí, porque você tem as relações tóxicas, a falta de clareza, a insegurança, essa sobrecarga mental, a ansiedade, a pressão excessiva, tudo isso é gatilho? Tudo isso é gatilho. E as pessoas acreditavam antigamente, né, Paulinho, que a gente tinha uma chavinha. Você trocava do pessoal para o profissional, né? Sei. Isso daí não existe. Você leva o seu trabalho para a vida pessoal e vice-versa. Então, quando a pessoa está estressada, ela não vai trabalhar bem e não vai conviver bem. Uma coisa leva a outra. Vai gastar mais financeiramente porque ela vai precisar de premiações. Eu mereço isso. Uma das piadas que eu sempre brinco para os meus pacientes é: a gente se premia muito, a gente aprendeu a se premiar quando a gente está chateado. Quando você está muito chateado, você fala, hoje eu mereço comer algo diferente. Tá. Ou quando você está muito cansado, agora eu preciso de férias. Você não está Sei. tirando férias para descansar, você está tirando para fugir do ambiente de trabalho. Você acha Entendi. que isso é saudável? Absolutamente não. É exatamente como a gente ensina. E hoje, o que eu vejo cada vez mais nas empresas é literalmente isso. A OMS ela fez um estudo onde para cada dólar investido em saúde mental, retornam 4 dólares em produtividade. É Entendi. absurdo. E por que isso? Porque uma equipe mais engajada produz mais. E como é que a educação pode efetivamente ajudar a resolver esse problema, hein? É pensando exatamente, primeiro, ninguém é bom, não importa o quão gênio você seja, Tá. trabalhar sozinho. Então, trabalhar em equipe. Aprender a ter uma maturidade emocional. Sei. Para quem é muito calmo, se impor no momento certo, e quem é muito explosivo, se acalmar e se tranquilizar. Então, com isso, você vai tendo um padrão de maturidade, principalmente uma escuta ativa. Saber que se Sei. você vai ser gestor, você vai ter vidas abaixo de você que vão produzir, vai gerar dinheiro e, ao mesmo tempo, tem que ter um ambiente saudável. Bom, devo entender que você, como gestor e educador, teve uma influência e percebeu que você poderia criar uma faculdade diferenciada. É mais ou menos por essa linha? É esse o caminho. A ideia da Hub, como diz o próprio nome, Sim. é ser literalmente um ponto de conexão onde a gente atende a sociedade, as empresas do jeito que elas precisam e com pessoas que serão pessoas de bem antes de tudo. Bom, ela começa agora em janeiro. E quais os cursos que você deve oferecer lá? Engenharia de produção, administração, marketing, recursos humanos e análise e desenvolvimento de sistemas, área de TI. E você estava me contando uma coisa super bacana, que assim, cada sala de aula, ela tem um patrocínio, é? É isso mesmo. Cada sala, não vai ser sala 1, sala 2. Tá, São é a salas sala da empresa X, por Tá. exemplo. E essa sala, qual que é a ideia? É realmente a pessoa já notar que não é só um ambiente universitário, é um ambiente de conexão. Então, ele já tem marcas em que ele deseja trabalhar ou marcas de desejo que assim que ele estiver trabalhando, ele vai ter uma renda per capita e vai usufruir daquela qualidade, daquele ambiente. É isso que está dentro da filosofia da Hub. Exatamente. Porque a gente, né, tem aquelas fases da vida. Olha, agora eu sou estudante. Viu? Você está estudando para se inteirar no ambiente de trabalho em que há cobrança, sim, que há remuneração proporcional, Exato. quase sempre. Não vamos entrar nesse mérito, mas está errado. Você descobriu e está colocando para a população de uma forma geral que, viu, você está chegando aqui, você já vem profissional, você já vem vivenciando a vida na prática. É isso mesmo? É isso. Aham. E num ambiente diferente, porque eu quis também qualidade. A gente vê faculdades centenárias com aquela mesma estrutura antiga. Sei. Eu fiz questão de que a matriz fosse inteira dentro de um shopping, onde ele tivesse um ambiente, um acabamento, uma qualidade diferente. Então ele se sente já num ambiente diferente, um ambiente muito próximo de um centro de exposição, um centro de treinamento, de convenções realmente.
E quem não gosta do shopping? Não tem quem, né? É aquele que você põe, ó, para a abelhinha aquela quantidade de flores e açúcar por ali, para ela ir lá, que já é pertinente. E aí você já tem, não só, você está lá no Campinas Shopping, Isso. não é? Você tem a capacidade de absorção de quantos alunos ali para atender? 4.000 alunos. 4.000 alunos. Exato. Já tem dia e data, claro, nós estamos em novembro, Sim. específicos. Eu queria que você falasse como que as pessoas fazem para poder se inscrever, enfim. Legal. No próprio site, hubdeconhecimento.com.br, você tem acesso. HUB mudo. Isso, Hub de conhecimento, Tá. tudo junto.com.br. A gente está com um quiosque lindo também dentro do Campinas Shopping, Tá. para quem quiser tirar dúvidas, bater um papo, se inscrever para o vestibular. E o que eu brinco, dia 20 de janeiro a gente corta o laço, dia 24 e 25 é o nosso vestibular. Dependendo da matéria, você tem vários períodos para a pessoa frequentar. Exato. Horário da manhã, tarde e noite. A Como é gente que vai tem se dar? manhã e noite já Manhã liberado. e noite. Exato, dá para atender os Tá. 2 períodos e as pós-graduações, além de ser noite, no final de semana. Maravilha. Henrique Lucena. Ele falou assim, gente, ele é novinho ainda, mas ele é experiente. Eu escondo bem, eu Está escondo enganando bem bem. também. Querido, muito obrigado por você ter vindo lá de Campinas aqui. Obrigado, para Paulo. bater esse papo conosco, viu? Fico muito feliz, meu querido, pelo convite. Assista pela TV Conecta Super Ofertas, o seu guia eletrônico. As melhores promoções e descontos do mercado estão aqui. Oportunidades imperdíveis para você economizar de verdade. De terça a domingo, às 13h45, com reprise às 19 horas. Faça parte você também. Informações 19993195797. Super Ofertas. Acompanhe, assista e economize. A vida de um dentista às vezes pode ser sufocante. Pode te fazer questionar suas escolhas, fazer você esquecer o que te fez escolher essa profissão. Mas é fundamental nos lembrarmos constantemente do porquê somos dentistas e redescobrir constantemente a razão pela qual você ainda ama o que faz. A pós de odonto da São Leopoldo Mandic vai mudar sua perspectiva. Aqui, todo dia é dia de redescobrir a paixão por esta profissão. Um lugar que inspira, prepara, transforma profissionais em verdadeiras referências. Agora, chegou a sua vez de se reinventar e descobrir seus novos talentos. Conheça a pós-graduação em odontologia da Mandic e descubra por que somos a maior, a mais respeitada e a mais desejada instituição de ensino em odontologia e saúde do Brasil. Na Zedecor, cada ambiente conta uma história. E quem melhor para criar essa história do que Fabiana Zanqueta? Diretamente da loja Zedecor, ela traz seu olhar único para transformar espaços e dar vida à sua casa. Com um toque especial de sofisticação e criatividade, Fabiana combina tendências e design para criar ambientes que refletem a sua personalidade. Do showroom à produção, cada detalhe é pensado para surpreender. Zedecor e Fabiana Zanqueta. Quando o estilo se encontra com a arte de decorar. Conexão com o futuro. Apresentação Patrícia Dalpozo Salvador. Conheça histórias inspiradoras de empresários de Araras e região, com dicas, informações e muito conteúdo sobre o cenário comercial e empresarial. Toda terça-feira às 13 horas, com reprise às 18h05 na TV Conecta. Conexão com o futuro, porque empreender é construir. Olá, está começando mais um de A a Z Decor com Fabiana Zanqueta. E hoje você vai acompanhar comigo um dia de produção. Bora lá? A caminho de mais uma produção. Sabe para onde, gente? Terceira vez, Pereiras, São Paulo. É uma
uma cidade, gente, que está prosperando bastante. Tem muita gente de São Paulo que está indo morar para o interior, justamente aquela região que é muito gostosa, né? Tem um clima gostoso, uma cidade mais tranquila. E hoje nós vamos fazer o quê? Um corporativo, né? Hoje a gente vai fazer um escritório corporativo, salas de um cartório, e para essa família que eu já tive a honra de fazer a casa deles. Gostaram tanto que já me chamaram para agora deixar a parte do escritório, do trabalho linda de viver. É isso que a gente está indo fazer lá, gente. Segundo trabalho realizando para essa família, estou muito lisonjeada, né, pela confiança, credibilidade, junto comigo e com toda a minha equipe, é claro. E vamos adentrar então o cartório, né? Hoje vai ser uma produção mais corporativa, mas não deixa de trazer tudo aquilo que a gente gosta: bem-estar, beleza e muito, gente, muito aconchego na área do trabalho. Vamos lá. Vem comigo, aqui tem que ter cartório assim, tudo bem silencioso. É um lugar que a gente tem que ter muita disciplina, né? Então vamos manter aqui de fato o que o ambiente de trabalho pede, o respeito, né? Que nós estamos num lugar de trabalho. Então por isso que a gente está até falando mais baixinho, porque todo mundo está trabalhando. Bom, aqui é a sala principal da nossa cliente, né? Que eu já tive a honra de estar também na casa dela e hoje aqui compartilhando, né, da transformação dessa sala. Então aqui já na entrada nós temos o hall, né? É esse aparador feito em marcenaria, madeira e também a madeira cinza. E aqui a gente vem trazer o quê? As boas-vindas, né? De quem adentrar a sala onde ela recebe muitas pessoas, né? E os clientes. A gente quer trazer aconchego para dentro dessa sala. Ela tinha uma outra peça, a produção nossa vai colocar aí para vocês como era isso aqui um pouco antes. E o que a gente vem para trazer de transformação, porque agora está praticamente vazio, mas é isso. Aqui, olha, gente, nesse espaço, ela fez os banderis, né? Já trouxe essa delicadeza, esse olhar dela, o estilo dela mais feminino, né? E aqui, ao meio, no centro, eu quero trabalhar com um quadro. E como tudo, tanto na casa quanto no trabalho, gera em cima, né? Assim, na redondeza, né? Fica dentro a filha. Então a filha está em todo o momento da família, tá na casa, tá aqui. E a filha deu um palpite, fala: mãe, por que você não coloca tal coisa? Então a gente viu que a filha também participa aqui, né? Mas o que eu quis é não ir muito no que a filha falou, mas eu quero trazer algo que quando ela estiver sentada nessa cadeira, ela vai poder olhar para esse elemento e vai remeter à presença da filha, que é muito importante para ela. Então eu sei que ela é o trabalho, a família, para ela isso é muito importante. Então eu acho que quando ela estiver visualizando esse elemento um pouco mais lúdico, aí sim vai trazer, vem na memória dela algo afetivo, que é a imagem, né? O carinho, a sensibilidade da filha.
Baixa aí, velho. Tá, pode ir. Graças a Deus. Deu o que fazer para passar o sofá, que é bem alto. Ah, teve que tirar a porta, olha, gente. Agora a Deus está me falando que ele teve que tirar a porta, senão não passava o sofá. E de fato não tem outro lugar para entrar nessa sala, ou é aqui ou é aqui. Só pela porta. Os livros. Como que é a base de tudo, tá? A base eu tô indo nos brancos, né? Para clarear, para iluminar essas prateleiras, né? Eu tô buscando objetos que trazem sentido. Agora eu tô começando a colocar, mas ainda falta. A gente só vai ter que fazer assim, ó. Vai ter que saber a altura do sofá. Isso eu fiz lá. O mesmo tanto que sobrar aqui do sofá vai ser o mesmo tanto que sobrar lá. É, vai ter que... Essa caixinha, esses aqui você gosta? Olha quanto livro ali. Deixa os livros. Vou ter que ter caixas maiores, claro. Aí, olha que lindo. Isso. Agora que a gente vai sentir o quadro. Tem a trena já aí, William? Isso é de escritório. Tá aqui, ó. Olá, sejam bem-vindos ao escritório, cartório, corporativo aqui em Pereiras. Gente, já dá para imaginar que tá muito aconchegante, né? Nossa, quando a gente chegou aqui estava tudo vazio, ou então antes estava com outros mobiliários, essa estante estava toda pesada, e agora olha que leveza, que sensação gostosa de acolhimento, de aconchego. É assim que a gente quer, né? Trabalhar num lugar onde a gente tem uma sensação boa de bem-estar, não é verdade? Bom, gente, só agora falando um pouquinho mais, essa é a segunda vez que eu venho para Pereiras, né? Na verdade é a terceira, mas na casa dessa cliente eu já fiz a decoração, a produção da casa inteirinha, e agora ela me deu a honra de novo de vir aqui compartilhar do seu sonho hoje aqui no seu escritório. Ela tem um cartório aqui em Pereiras e a sala dela, a sala de reunião, ela quis dar uma repaginada, fazer uma transformação. E a gente veio trazendo móveis, quadros, objetos, elementos que trouxessem um pouquinho de cada coisa. Sofisticação, funcionalidade, leveza, enfim, agora eu vou explicar tudo para vocês. Gratidão à minha querida cliente pela confiança no meu trabalho e da minha equipe. E aqui estou para apresentar agora os detalhes de uma sala, né, de escritório para vocês se inspirarem aí, e também a importância do local de trabalho para a nossa vida ser aconchegante, trazer histórias, significados, memórias afetivas, né? Então a Fá não vem aqui só para decorar, não, a gente traz de fato um significado, de fato um propósito, porque é isso que eu quero, que quando ela esteja aqui, quando ela estiver nesse momento, que ela sinta a presença de um pouco de tudo, a presença da filha. Bom, aqui então nós temos o hall de entrada. Esse hall aqui, gente, ele é feito em marcenaria. Olha, aqui tá num cinza, que ele lembra um marmorizado cinza e é o mesmo da mesa, tá? E esse mesmo ripado aqui acompanha toda a fachada aqui da mesa dela, que por sinal tá muito bonito. Eu gosto de ver essas continuidades, né? Olha só aqui, sai a madeira, olha lá. Olha a madeira aqui da bancada aérea do hall. Pode entrar, obrigada. Olha a bancada aqui aérea do hall e olha lá o fundo, toda a estante. É isso que eu falo que se chama no princípio do design continuidade. Eu sempre gosto de compartilhar esses detalhes aqui com as minhas fadas, porque eu sei que eu tenho muitas alunas, né? E elas gostam que eu também trago esses detalhes aqui, falo um pouco sobre isso, porque quando a gente fala sobre continuidade visual, é isso, ó. Tá vendo? A madeira, você entra e você dá continuidade no fundo, que dá continuidade numa poltrona e que dá continuidade num quadro, né? Pode ser a moldura do quadro, enfim. Detalhes, né? Que é muito gostoso da gente saber. Olha que vaso lindo,
todo aqui um listradinho, né? Um listrado que vai ficando do fende para o verde bem suave, bem elegante. Eu acho que traz essa imponência, traz essa sobriedade aqui no ambiente. Ficou muito elegante. Eu coloquei aqui, gente, uma plantinha artificial, mas ela parece bem natural, né? E nada no chão, tá vendo? É um espelho que vai uns 30 centímetros, 40 para cima. Deixa eu arrumar. Então você entra, você, claro, já se visualiza, que é muito interessante, mas depende do ângulo, ó, que eu vou virar para poder entrar. Olha que ângulo mais que perfeito, né? Então, gente, nós setorizamos aqui esses ambientes em 3 espaços, né? Eu queria muito trazer nesse projeto uma transformação com 3 dimensões. Então, nós temos aqui o hall, nós temos aqui uma sala, né? Uma sala gostosa e a área de trabalho. Então, são 3 áreas que nós setorizamos e ali uma estante. Então, a gente queria muito que tudo isso trouxesse o que vocês estão vendo aqui, olha, sofisticação, autoridade, que eu acho que é muito importante, porque um cartório, ele exige credibilidade, então acho que tudo aqui está dentro disso, leveza e afetividade, né? Agora, sofisticação e autoridade, como assim? O que você trouxe aqui para trazer essa sofisticação? Eu trouxe a cor principal escolhida da cliente, começou dessa cadeira, né? Essa cadeira giratória dela, que é o Marsala, que ela gosta muito. E aí eu trouxe outras pontuações de Marsala, que a Marsala, você sabe que essa cor, ela é uma cor bem de poder, né? Ela traz essa significância, ela traz essa força, né? Então, eu acho que ficou muito assim, elegante, sofisticado. Aí eu dei um toque do preto ali do lado, que também trouxe essa sofisticação dessas mesinhas laterais, né? O toque da almofada também. E aqui a poltrona, que já traz esse poder. E aí alguns objetos, é claro, que eu trago sempre, pontuando com a mesma cor do Marsala, né? E aí, gente, a leveza, então isso tudo passa aqui, a autoridade. A leveza, ela já tem esse banzerri aqui atrás do sofá, né? E esse banzerri, ele traz a delicadeza dela, porque ela é feminina, né? Por mais que ela ainda é delicada, tudo, ela sabe o que quer. Mas você vê, então a gente misturou muito sofisticação com delicadeza para trazer essa mulher que ela é feminina, delicada, linda, mas ela é profissional, né? Ela é uma grande profissional, escritora, advogada, tabeliã. Então aqui a gente traz essa identidade dela na sala dela, né? E traz também algo de afetividade, como mãe, né? A mulher mãe, a filha que está aqui, né? A profissional, tá vendo? Nos detalhes. E a filhinha, ela falou assim, minha filha queria tanto, deu a ideia de eu trazer uns balões para dentro daqui. Você acha que é legal? Então, ela até mostrou uma peça linda da Flávia Junqueira e a gente reproduziu essa. Então, eu falei, da Flávia Junqueira, eu acho que não daria para ter um quadro aqui hoje, né? Uma obra da Flávia. Então nós bolamos essa escadaria que traz essa sofisticação, né? Essa escadaria clássica. Então, olha só. E aí a gente mesmo que criou, tá, gente? Daí eu pedi para as meninas, vamos colocar uns balões subindo, Marsala. Aí elas colocaram para mim. Nós fizemos o quadro do jeitinho que a gente queria, para trazer essa personalidade de sofisticação clássica aqui nesse espaço, que eu acho que vem passando esse quadro mesmo, por mais que tenha essa ideia lúdica dos balões, ele passa o quê? Sofisticação. E a leveza através das luminárias, né, que tem esse poderio, os banzerris, a afetividade ali junto com a filha, que a filha tem que estar presente em tudo, desde a casa, é o centro de tudo a filha. Então, eu queria muito que quando ela estivesse aqui, né, reportasse ela para esses momentos especiais, né, tivesse essa referência pessoal da filha, essa referência lúdica, que vai remeter a estar sempre pensando na filhinha, né? E é isso, gente. Então, até a próxima produção. Hoje, sala linda de trabalhar e também de viver, porque não basta trabalhar, a gente tem que viver, né? E ser feliz. Um beijo para todos vocês. Até a próxima produção. Até breve.
Atualidades, com Paulo Leone. Oferecimento Zedecor Móveis. Uma nova página da sua vida começa aqui.